Sejam bem-vindos. Nesta nossa análise, vamos embarcar em uma jornada pela história da antropologia filosófica. O nosso objetivo é percorrer os caminhos do pensamento ocidental para compreendermos as diferentes visões sobre o que significa ser humano, culminando na proposta da antropologia transcendental. O nosso roteiro está traçado. Começaremos com a pergunta fundamental que move toda esta investigação. Em seguida, atravessaremos 3 grandes eras do pensamento: a clássica, a cristã e a moderna, com suas respectivas ênfases no ter, no ser e no agir. E então, exploraremos como a antropologia transcendental busca integrar estas visões, finalizando com uma reflexão sobre a jornada humana. Pois bem, tudo começa aqui. A filosofia, em sua essência, sempre se depara com uma questão central: o que é o ser humano? Essa investigação sobre a nossa natureza e o nosso lugar no universo é o motor que impulsiona toda a história do pensamento que iremos explorar. E para que estejamos todos em um terreno comum, é crucial definir o nosso campo de estudo. A antropologia filosófica não se contenta em apenas descrever costumes ou comportamentos. Ela busca alcançar a essência, a estrutura mais profunda que define a própria condição humana. A nossa primeira parada é a Antiguidade Clássica. Aqui, a identidade humana foi moldada por uma concepção muito específica, uma que se define não tanto pelo que se é, mas pelo que se possui. Vamos mergulhar em como os gregos e romanos entendiam o ser humano. É importante ter em mente que a era greco-romana foi um período vasto, de Platão e Aristóteles, passando pelas escolas helenísticas, até o neoplatonismo. Estamos falando de quase 1000 anos de pensamento. E durante todo esse tempo, um paradigma central permaneceu dominante na definição do que é ser um homem. O ponto crucial é este. Para o pensamento clássico, o ser humano se define pelo ter. Possuir a razão, o logos, era o que nos distinguia dos outros animais. Possuir um lugar na cidade-estado, a polis, nos tornava plenamente humanos. Havia inclusive uma hierarquia clara de posses, desde os bens materiais, passando pelas ideias e virtudes, até os hábitos intelectuais, considerados a posse mais elevada de todas. E aqui nós vemos o primeiro grande ponto de contraste. A visão clássica, focada no ter, via a pessoa, ou prosopon, como um papel, uma máscara social. Já a antropologia transcendental de Polo propõe uma inversão radical. A pessoa não é definida por seus atributos ou posses. A pessoa é o próprio ato de ser, uma realidade muito mais profunda que fundamenta tudo aquilo que se pode ter ou fazer. O próximo marco representa uma autêntica mudança de paradigma. Com o advento do pensamento cristão, a investigação se desloca radicalmente do que o homem tem para aquilo que ele é. É aqui que nasce a descoberta da pessoa em um sentido completamente novo. A palavra pessoa, aqui, ganha uma densidade inédita. Ela deixa de ser a máscara, o papel social, para designar um ser único e insubstituível, cada um em sua interioridade mais profunda. A fonte desta nova compreensão é teológica. O ser humano é visto como imagem de Deus, e essa relação funda a sua identidade. Essa mudança do ter para o ser trouxe consigo conceitos transformadores. A distinção entre pessoa e natureza, percebida nos mistérios da Trindade e da Encarnação, foi aplicada ao ser humano, estabelecendo que quem somos é distinto de o que somos. A ideia de filiação divina conferiu a cada indivíduo uma dignidade inalienável, e a história passou a ser vista não como um eterno retorno, mas como uma jornada com propósito. O que é fascinante aqui é a relação entre essa descoberta cristã e a filosofia de Paulo. O cristianismo revelou a dignidade da pessoa, e Polo, séculos depois, oferece uma estrutura filosófica para compreender essa mesma realidade. Ele descreve a pessoa não apenas como um ser, mas como o ato de ser, caracterizado por uma abertura fundamental aos outros e ao transcendente. Chegamos então à terceira grande era, a modernidade. Se a antiguidade se concentrou no ter e o pensamento cristão no ser, a era moderna vai se focar no agir. É aqui que a identidade humana passa a ser definida primariamente por suas ações e operações, o que levará a uma nova compreensão e também a uma perigosa fragmentação do eu. Este período, que se estende de Descartes a Hegel, é marcado por correntes filosóficas muito intensas. O racionalismo, o empirismo e o idealismo, cada um à sua maneira, colocou a atividade humana, seja o pensar, o sentir ou o querer, no centro de sua investigação sobre o homem. O lema da modernidade poderia ser: hajo, logo existo.
Para Descartes, a identidade se funda no ato de pensar. Para Hume, no fluxo de sentir. Para Kant, na capacidade de agir moralmente de forma autônoma. O resultado, no entanto, foi uma cisão. A pessoa, antes entendida como um todo, foi dividida em suas faculdades. Razão de um lado, vontade do outro, experiência de outro, cada uma reivindicando a primazia. É aqui que reside o ponto crítico que a antropologia transcendental busca corrigir. A modernidade, de certa forma, confundiu o ser com o fazer. Polo, por sua vez, restabelece a ordem correta. A pessoa não é as suas ações. A pessoa é o ato de ser que origina essas ações. O agir emana do ser, mas o ser é sempre mais do que o seu agir. E assim chegamos ao clímax de nossa jornada. Após séculos de visões parciais que se focaram ora no que temos, ora no que fazemos, a proposta de Leonardo Polo surge como um esforço para reintegrar essas dimensões, oferecendo uma visão que sintetiza e, ao mesmo tempo, transcende o ter, o ser e o agir. Essa é a pergunta que a antropologia de Polo se propõe a responder. Como superar a redução do homem às suas posses, como na antiguidade, ou às suas funções, como na modernidade, e, ao mesmo tempo, dar um fundamento filosófico sólido à dignidade do ser pessoal descoberto pelo cristianismo? Bem, a resposta de Polo se estrutura sobre estes 4 pilares. Primeiro, a pessoa não é uma substância estática, mas o dinâmico e livre ato de ser. Segundo, essa existência é, por natureza, uma abertura radical. Terceiro, não existimos em isolamento. Ser pessoa é, fundamentalmente, coexistir. E, por fim, ele estabelece uma distinção clara entre quem somos, nosso ato de ser pessoal, e o que somos, nossa essência, com suas faculdades. Este ponto é absolutamente fundamental. O ato de ser não é uma posse, nem mesmo a mais íntima, é a própria realidade de cada um. E é isso que o distingue de tudo mais do universo. Enquanto o ser das coisas é necessário e determinado, o ser pessoal é radicalmente livre. E isso redefine por completo o que entendemos por liberdade. Ela não é apenas uma capacidade de escolher entre opções, algo que temos. Na visão de Polo, a liberdade é a própria estrutura do nosso ser. Existir como pessoa é existir em modo livre. Concluímos, assim, a nossa análise com uma poderosa metáfora. Se a pessoa é este ato de ser, livre e aberto, então a vida humana não pode ser vista como um estado estático, mas sim como uma viagem dinâmica, uma verdadeira travessia. Esta citação de Louis Martin encapsula perfeitamente essa visão da vida como jornada. A existência não é um lugar para se instalar de forma definitiva, como em uma morada, mas sim para navegar, para se mover em direção a um destino. E dessa forma, a jornada antropológica nos revela que o propósito da existência não é simplesmente existir, mas crescer. A travessia da vida é um chamado para expandir nosso ser, para nos tornarmos mais sábios, mais livres e mais abertos àquilo que nos transcende. A questão que permanece é: como cada um está navegando o seu próprio navio?